Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira da sétima semana da Páscoa. Se avizinha Pentecostes. Eu sou o diácono Marinaldo Barbosa, aqui da Arquidiocese da Paraíba, da cidade de João Pessoa. Todos os dias refletimos juntos o pão da palavra. A liturgia do dia. Gratidão por sua companhia. Com esta liturgia rezemos pela minha e pela sua oração particular. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. O Evangelho é um convite à conversão, a uma mudança de vida. Deus está dentro de você. Deseje caminhar com esse Deus e peça a Ele uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu serviço. Amém. Hoje rezaremos em Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos de 13 a 21. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhe respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crime de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma que está vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que sua causa fosse reservada ao juízo do augusto imperador. Então, ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o Salmo 102, 103. O Senhor pôs o seu trono lá no céu. Bendirei a minha alma ao Senhor e todo o seu ser, seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum de seus favores. O Senhor pôs seu trono lá no céu. O Evangelho de hoje é o Evangelho de João, no capítulo 21, versículo de 15 a 19. Jesus manifestou aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que este? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus.
e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Paulo apela para o juízo do augusto imperador César, lá em Roma. E por que Paulo fez essa apelação? Porque Jesus pediu para Paulo ir para Roma. O acusado pelo sumo sacerdote ancião, como era fariseu, poderia escolher um julgamento. E Paulo escolhe Roma, como disse assim Jesus para ele. Com culpa ou sem culpa, o mais importante para Paulo era ir até Roma. Será que eu e você, nós nos esforçamos para fazer como Paulo, fazer a vontade de Deus? O salmista hoje vem dizer para nós, no Salmo 102, o Senhor pôs o seu trono lá no céu, não foi aqui na terra. E João, no capítulo 21, Jesus pergunta a Simão: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Nós, no nosso senso, diríamos assim: se falasse Jesus para mim e para você, você me ama? Claro, Senhor, eu amo o Senhor, eu quero glorificar o Senhor, fazendo muitas curas, fazendo muitos milagres, muitos prodígios, sendo caridoso, ajudando as pessoas, alcançando muitos corações. Eu quero, Senhor, te glorificar. Eu diria você também. Mas a gente sabe como terminou a vida de Pedro. Não só de Pedro, mas de muitos santos da nossa igreja. Derramaram o seu sangue por amor a Jesus. Mas nós também sofremos algum tipo de morte no nosso dia a dia. Às vezes é uma doença de um parente, de um amigo. Às vezes é um sofrimento nosso. Às vezes é uma contrariedade muito grande. Algo que na vida não é do jeito que eu planejei. Esse mundo é assim. Tem muitas injustiças. Muitas. Eu posso glorificar a Deus diante de tantas situações do meu dia a dia. Mas não compete a nós. A glorificação está fora do nosso poder. Quantas pessoas que eu conheço não derramam o martírio das lágrimas? E é nessas lágrimas colocadas diante de Deus que ela vai sendo glorificada. Quando eu não me lamento, eu sou glorificado. Quando eu não xingo as pessoas, eu sou glorificado. Quando eu não estouro por qualquer besteira, eu sou glorificado. Quando eu não maltrato ninguém, eu já busco essa glorificação. O cuidado da palavra. Mas eu me alegro sempre no Senhor, no meu silêncio. Vivo esse martírio incruento. Você e eu, nós, temos que viver essa experiência e sermos evangelizados, catequizados pelo sofrimento dos outros. Quando eu vou levar a Eucaristia, eu vejo todas as pessoas acamadas, numa simplicidade, numa paciência, numa espera desse Deus que cura e que cuida. E eu olho assim, puxa vida, como aquilo me engrandece. Nenhum livro, nenhuma universidade, nada me ensina mais do que ver aquelas pessoas com uma fé cega dizer assim: Deus é bom,
Deus não nos desampara. É isso que é da glória a Deus. Pedro, até na sua sombra, ele curava os doentes. Pedro fez Jesus ser amado por muitos, conhecido por tantas pessoas. Pedro sofria também, mas o seu sofrimento foi para glorificar a Deus. Jesus disse a Pedro: Pedro, eu vi você me negando frente a frente 3 vezes naquele pátio, Pedro. Você não me conheceu. Que dor para Pedro saber que Jesus presenciou tudo. E no último momento, Pedro olha para Jesus e sai correndo triste. E hoje Jesus diz assim: mas Pedro, eu não duvido do teu coração, não, Pedro. É a sua carne que é fraca. Hoje Jesus, ressuscitado, sabia da miséria de Pedro, mas ele conhece também a misericórdia. Sabia que Pedro era apaixonado por Jesus. A questão não é a fraqueza moral, não é a sedução do sexo, não é a bebida, não é o dinheiro, não são as coisas materiais, não. Mas se nós amarmos a Jesus, aí Ele vai nos pescar e vai cicatrizar todas essas feridas por dentro de cada um de nós. Pedro era falho? Era, mas era apaixonado por Jesus. Pedro, ele não desistiu de Jesus. Quem ama nunca desiste, continua. Quem ama não dá tempo. Simão significa dizer homem mole, filho de João. Jesus não chamou Pedro pelo título, mas chamou pela raiz. Simão, Jesus não perguntou se Pedro tinha errado. Não. Ele não perguntou se ele amava mais do que a todos. Se ele não duvidava desse amor que tinha por Jesus. Então, rapaz, senta. Então, cuida, edifica, zela, luta pelas minhas ovelhas. Só vive essa prática quem é apaixonado por Jesus. Aqui nós estamos perto de Pentecostes. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. De boa vontade, o mundo vive cheio. As 3 vezes que ele usou o amor ágape para Pedro, ele responde com o amor filia. O amor ágape é o amor de mãe. O amor filia é o amor da amizade, o amor que pode perdoar muitas coisas. O amor eros é o amor sensível. Amar porque é bom, porque prefere, porque faz bem a mim. Pedro falou 2 vezes que gostava no amor filia. Jesus baixa a voz, pergunta, mas ele não disse que gostava ainda. Pedro, tu me ama com amor ágape? Pedro diz: não, Senhor, eu te amo com amor filia. Depois de Pentecostes, Pedro vai morrer crucificado de ponta cabeça. Eu não mereço morrer como morreu o meu Senhor. Aí ele ama o amor ágape, o amor de doação. Então peçamos a Deus, que eu e você, que nós possamos amar a Jesus, um amor ágape. Jesus tem, eu tenho deixado em mim apenas um amor de amigo, de colega, um amor com uma pessoa admirável, ou um amor que dura para sempre? Que amor é esse que você tem por Jesus e Ele por você? Por Ele é um amor ágape, por você é amor filia? Porque nós tínhamos um amor ágape, um amor de doação, o amor que tem uma mãe pelo seu filho. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Paz e bem.